Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luana Jaworski e hoje eu tô aqui para mais uma live super especial. E eu trouxe aqui Bucket Hats, que é uma peça aí super coringa que eu tô utilizando bastante no meu dia a dia e tô tentando fazer algumas partes diferentes. Eu utilizo bastante o fio Anne, que a gente tem disponível aqui no nosso site do Armarinho São José. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem com Charme, que inclusive é uma cor nova, que é lançamento da Círculo, tá? Então, se você gostou dessa cor, é maravilhosa, tá? O código dela é o 9337. E a gente tem aqui no site do Armarinho São José para vocês comprarem. O link daqui a pouquinho vai ficar aqui embaixo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Luana Jaworski, eu faço parte do time da Círculo. Boa tarde para todo mundo que tá chegando. Claudineia, boa tarde. E vamos começar lá. Esse daqui, para quem tem dúvidas, ele tem um tom cheio de cores candy, né? Cores bebê. Então, tem amarelinho, verde, lilás e rosa. E tem até, talvez, aqui um azulzinho, sabe? Bem clarinho. Fica muito bonita a peça com ele, tá? E esse Reels que a gente postou agora, um videozinho, eu ensinei vocês um detalhe principal desse aqui pro Brasil, agora pra Copa do Mundo, que é bem legal de fazer. Ana Amélia, boa tarde. Ângela, Silvana, boa tarde pra todo mundo que tá chegando. E vocês vão ver como é fácil fazer essa peça. Tem diversos tipos de aumentos que a gente pode estar confeccionando, tá? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem um tamanho, né, de cabeça, então você sempre tem que ir medindo. Eu vou passar a base da minha, tá? Que eu gosto que fique um pouco mais folgadinha. Boa tarde, Irene. Irene falando que já compartilhou a live. Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz um anel mágico, subi 3 correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer um total de 14 pontos altos. Já contando com as correntinhas que eu subi. Então, veja que eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o 14º pontinho aqui dentro. Feitos os 14 pontos, pessoal, a gente vai fechar todo esse anel aqui, pra gente ficar com um círculozinho. E olha que lindo esse degradê de cor. Eu tô apaixonada nesse fio aqui. Lembrando que ele é o fio Charme e a agulha que eu tô utilizando é a 3,5 da Clover. Só vou dar uma apertadinha aqui no meu ponto, pra ele ficar mais bonitinho. Vamos entrar aqui, ó, na terceira corrente que a gente subiu e fechamos com ponto baixíssimo. Valéria, boa tarde. Kessiana também tá chegando aqui. Boa tarde, pessoal. E olha que bonitinho. Essas peças que eu tô aqui no fundo foram feitas com fio Anne, tá? Esses dois aqui. Ambos, desculpa, com fio Anne e com fio amigurumi. Então, esse aqui eu usei o Anne com 2 cabinhos, olha que bonito. E também a cor nova, tá, pessoal? Eu sei que vocês queriam ver muitas cores novas, que vocês pediram na live passada, porque toda segunda-feira eu tô aqui com vocês. E olha que lindo que ele fica. A gente tem disponível aqui no site do Armarinho São José ele. Então, fiz com Anne duplo. Esse aqui é o amigurumi, tá? Ele é um pink, bem pink mesmo. Muito bonito, e eu fiz com um fiozinho, tá? Olha que legal que ficou. E aqui eu fiz com o fio com Charme. Olha que bonito que ficou também. Esse aqui é do Brasil, a gente postou um videozinho dele. Eu tô vestida ali pra vocês verem. Não esqueçam depois de dar uma olhadinha, eu vou deixar assim ficar mais fácil. E agora a gente tá fazendo outro com o fio Charme, que eu gostei bastante. Maria Eliana, boa tarde. Clara, todo mundo falando que tá lindo. Obrigada, gente. Terminando aqui, pessoal, vamos subir aqui, ó, 2 correntes, laço fio, vem aqui no mesmo pontinho de base e faz um ponto alto. Venho no próximo aqui, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, então vai ficar um aumento. Venho no próximo, faço outro aumento, que é 2 pontos aqui no mesmo pontinho de base. Marise dando boa tarde, amiga. Olha que legal. Então, a gente vai fazendo aqui, ó,
aumento em todos os pontinhos que a gente tem. É bem facinho fazer esse bucket hat, tá? Que ele é um chapéuzinho, digamos. Fica muito bonito, né, na gente. E como eu falei, isso muito vai de tamanho. Sempre vá medindo na sua cabeça ou pega o tamanho certinho da circunferência do seu cliente. Eu vou estar postando um vídeo no meu canal do YouTube, então quem não é inscrito pode se inscrever lá, que eu vou passar tudo certinho sobre questão de tamanho, tá? Ivani, boa tarde. É Luana Javorski, o meu Instagram, o meu YouTube, vocês podem procurar lá, que eu vou tentar postar bem, né, mais ou menos uma tabelinha de medidas para vocês conseguirem se situar. Ó, então aqui a gente já tá finalizando e vamos vir aqui no último ponto, ó, fiz o aumento. Eu vou fazer mais um pontinho bem aqui junto dele, tá? Ó, se você for fazer o fio Anne duplo, você não precisa fazer esse tipo de acabamento, mas se for fazer com amigurumi ou com charme, é sempre legal. Claudineia falando que tá lindo, obrigada, amiga. Entramos aqui na segunda corrente e vamos fechar aqui, né, do mesmo jeito. Ó, dessa forma aqui. Vou subir 2 correntes de novo, laço o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos, que é o aumento. Alice chegando agora, boa tarde. Maura, boa tarde, Maura. Vamos ver aqui no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto só. Laço o fio, venho no próximo e faço um aumento. Ó, o aumento é sempre 2 no mesmo buraquinho. Um pontinho alto novamente e no próximo um aumento. A Maura falando que a Irene e a Maria chamaram, que legal, seja muito bem-vinda. Ó, um ponto e um aumento, gente. Até o finalzinho aqui da nossa carreira, vamos seguir fazendo mesmo tipo aqui de trabalho. Olha lá que bonitinho que ele vai ficando. Então, ponto e aumento. Eu vou fazendo aqui, puxando o fio de outro lado, tá? Só para não ficar carreiras muito repetitivas, tá bom? A Alice perguntou quantos pontos vai para uma criança de 2 anos. Alice, você pode fazer até aqui uma carreira de um ponto e um aumento e começar já a funilar. Mas sempre vá medindo, pegue, né, certinho ali a circunferência, porque assim, é um fio que estica, tá vendo? Então, acredito que um ponto e um aumento, depois a gente já baixando, vai dar tranquilo para uma criança, tá bom? A Ângela chegando agora também, boa tarde. Vamos vir aqui, a gente vai fazer todo ele. Assim que a gente finalizar, ó, a gente vai começar outra carreira. Eu vou fazer na minha parando, tá? Porque é uma carreira de repetição, então não tem necessidade de eu fazer todas elas. Então, vamos lá. Começando uma próxima carreira, a gente vai sempre seguir o mesmo exemplo que a gente tá tendo de base aqui. Vou vir aqui, ó. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto, assim que a gente fechar, né, nossa base. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. Laço o fio aqui, venho aqui no próximo e vou fazer um aumento. Então, no caso, eu vou ter 2 pontos e um aumento nos lugares aqui. Ó, vamos ir no próximo e vamos fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, vamos fazer um aumento, que é 2 pontos aqui no mesmo lugar. Renata do Espírito Santo, a Ângela Maria falando que quer aprender a fazer crochê comigo. Que bom, gente! Toda segunda-feira, 2 horas da tarde, eu tô aqui com vocês, ensinando peças lindas, super práticas e fáceis, tá? No meu canal do YouTube tem mais de 200 vídeos gratuitos para vocês conseguirem fazer peças lindas e diferentes, tá bom? Olha lá, a Ângela quer fazer pra netinha dela, vai ficar linda, Ângela. E aqui, pessoal, então, vamos lá, ó, 2 pontos e o aumento, sempre trabalhando em carreira circular, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer toda essa partezinha com vocês, pra depois a gente conseguir dar uma continuação, ó. Então, 2 pontos aqui, ó, e depois o aumento, dessa forma. Agora, a gente vai seguindo sempre a mesma lógica. Aqui eu comecei fazendo 2 pontos em cada um, depois eu fiz para um ponto e um aumento,
depois 2 pontos e o aumento. Eu vou seguir a próxima carreira fazendo a mesma coisa, ó, 3 pontos e o aumento. Na próxima carreira, 4 pontos e o aumento. É somente isso que a gente vai estar fazendo. Muito fácil, bem prático e gasta pouco fio. Com questão de um novelo desse aqui, a gente consegue fazer de 2 a 3 peças, dependendo aí do tamanho que você for confeccionar. Então, ele rende super bem, por isso que a gente consegue vender por um valor bem acessível. Maria Eliana sempre postando mensagem positiva e linda pra gente aqui, falando que é gratidão Armarinho São José e a mim pela live nesse início de semana. Obrigada, minha amiga, que Deus abençoe a todos nós, não é verdade? Lourdinha, boa tarde. Então, vamos lá, pessoal, a próxima carreira, aqui, né, eu sempre coloco como se eu tivesse fechado, é 3 pontos e 1 aumento, tá? Então, aqui eu já tenho 2, 3 pontos, e no próximo vou fazer o aumento. O aumento, quando eu falo, é sempre 2 pontos aqui no mesmo pontinho de base, tá? Então, 2 no mesmo buraquinho. E a gente vai fazer até 4 pontos e o aumento. Após isso, a gente já começa a funilar toda a nossa peça, tá? Pra mim, ficou um tamanho bom. Por exemplo, pra minha mãe, ficou um pouco apertado. Por isso que eu falo, o tamanho da cabeça de cada pessoa é muito relativo, então a gente tem, sim, que tomar cuidado e sempre ir medindo. Como eu falei, essas toucas aqui, ó, eu tive diferentes fios. Essa aqui, por exemplo, eu fiz com Anne fio duplo. Ela ficou grande na minha cabeça, tá? Mas na cabeça de uma conhecida minha ficou bem apertadinho, tá? Um exemplo. Aqui aconteceu o quê? Pra mim, essa ficou ótima, porém ela ficou um pouquinho mais curta. Na cabeça da minha mãe, ela ficou um pouquinho larga e ficou um tamanho ok. Esse aqui, pra mim, ficou perfeito. Foi o melhor tamanho que eu fiz até agora. Ficou certinho. E, por exemplo, na cabeça da minha mãe, ela já ficou bem apertada. Por isso que eu falo, a gente tem que seguir sempre medidas, tá? Então, não adianta a quantidade de pontos nem nada. O que você sempre vai precisar é o quê? É isso aqui. Uma fita métrica, que é a coisa mais importante que nós, artesãs, crocheteiras, precisamos ter, é a fita métrica. Vamos medir aqui, só para vocês verem a diferença que ele vai dando de tamanho para entenderem o que eu tô falando. Eu vou pegar aqui da parte mais larguinha, que, ó, mais ou menos aqui é metade, que é onde não aumenta mais. Essa que eu fiz com Anne fio duplo tem 26 centímetros. Já essa que eu fiz com o fio amigurumi na cor nova, eu fiquei com 19 centímetros, aí ele nem chega a dar 20. E essa outra que eu fiz com fio charme, ela ficou com 24 centímetros. Então, veja, quando a gente vai mudando de fio, eu quis trazer justamente para vocês perceberem isso. Não é sempre a quantidade de pontos, todas elas foram feitas da mesma forma, com o mesmo tipo de aumento. Então, a gente tem que tomar cuidado por causa do fio que a gente vai utilizar. Você pode utilizar qualquer fio, pode utilizar barroco, charme, duna, Anne, molê. Só que tem que cuidar com os aumentos, tá bom? Tô tentando deixar aqui bem explicadinho pra ser mais fácil. A Irene mandou uma mensagem bem legal. Fiz pra criança de 6 anos e 3 anos de circunferência com 54 centímetros. Serviu pra mim e pra elas ficaram justo. Então, é isso que eu falo, gente. É bem relativo, sempre vai medindo, tá? Principalmente aqui na parte dos aumentos. Então, assim que a gente fizer ali as nossas até 4 pontos e um aumento, que no caso vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 6 carreiras, a gente começa a funilar. Se você for fazer um tamanho padrão, que eu digo, né? Minha cabeça, ela é um pouquinho maior, então eu tenho que fazer umas toucas um pouco mais amplas. Olha aqui, eu já tenho uma boa parte encaminhada para vocês verem que coisa mais linda que fica esse fio aqui. Célia perguntou quantos pontos eu comecei, eu começo sempre com 14. Leila, boa tarde, chegando agora também. E olha, gente, é maravilhosa essa cor, eu tô apaixonada. Uma cor muito sutil e combina com, né, diversas cores de roupa. Assim que eu fiz 4 pontos e o aumento, eu vou começar a fechar agora a minha toquinha, né, o meu bucket edge. Então, vamos lá, eu vou fazer agora várias carreiras
em pontos fechados, sem aumentar nada. Isso daí eu vou fazer por 8 a 9 carreiras ou quantas você precisar, tá bom? Eu sempre passo tudo por centímetros, que eu acho muito mais fácil e muito mais prático. Então, a gente vai fazendo dessa forma aqui e vou ensinar a fazer essa bainha no final, que você pode deixar ou retinho, ou a gente pode deixar também curvadinho. A Vera Regiane falou para aceitar o pedido de amizade. Ô, minha amiga, eu vou aceitar lá. É que é tanta gente que me manda coisa que às vezes eu me perco. Genilda, boa tarde. Então, pessoal, vamos fazendo, ó, ponto sobre ponto, tá? Até fechar. Você pode fazer isso, como eu falei, por várias carreiras, né? Independente ali do tamanho. Quando você atingir o tamanho da base da sua cabeça, a gente pode fazer o detalhe pro teu bucket hat, né, que é o teu chapeuzinho, ficar viradinho. E como que a gente vai fazer isso? Vou te explicar agora. A gente vai fazer o seguinte, atingir o tamanho que você queria, vamos fazer a seguinte combinação de pontos. 3 correntes e vamos fazer um aumento no próximo ponto. O aumento é 2 sempre no mesmo lugar. Regina, boa tarde, minha querida. No próximo, a gente faz um ponto alto normal. E no próximo, a gente faz o aumento. Então, a gente vai fazer isso para formar essas ondas aqui no nosso chapeuzinho. Aqui no meu perfil do Facebook e no do Instagram, eu postei uma fotinho agora com esse rosinha para vocês verem como fica lindo. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá que é bem legal. Então, para fazer isso daqui, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. É só isso, ó. Tá vendo que ele começa já a querer dar uma embolada? É justamente isso que a gente precisa, ó. Ele vai formando várias ondinhas, o que deixa um detalhe bem bonito. Esse daqui, rosa, eu quis com bastante ondas, então eu fiz 2 carreiras repetindo a mesma coisa e depois finalizei com ponto baixíssimo, só para dar uma arrematada. Esse do Brasil, eu fiz igual eu tô ensinando para vocês. Um ponto e o aumento e finalizei com a bordinha com ponto baixíssimo. Só isso, com ponto baixo, perdão. E ficou com menos ondas. Já esse que eu fiz com Anne, eu modifiquei um pouquinho. Eu fiz 2 pontos e o aumento e fiz depois mais 3 carreiras sem aumentar nada e ele ficou mais retinho. E olha que lindo. Então, a gente tem diferentes opções. Essa live fica gravada aqui na nossa página, tá, pessoal? Eu tentei tirar o maior índice de dúvidas que vocês têm. Eu vou postar um vídeo no meu YouTube falando sobre negócios de tamanho, então se inscrevam lá, tá? Sempre em parceria aqui com o Armarinho São José e com a Círculo. E deixem também comentários o que vocês querem ver semana que vem. Silvana perguntando o nome do fio colorido. Esse que a gente fez aqui a live é o Charme. E ele é cor nova, ó, é a cor 9337. Esse é Anne Amigurumi, ambos de cores novas, tá, pessoal? O cartela 2023. E esse do Brasil, eu fiz com fio conduzido. Olha que bacana. E eu utilizei o fio Charme. A Alice perguntando como que ele vira pra baixo. E ele vira pra baixo, pessoal, porque a gente vai fazer a carreira sem aumento, então ele vai afunilando. Tá bom? Automaticamente. E é isso, gente. Fico feliz com a interação de vocês. Semana que vem, segunda-feira, 2 horas da tarde, eu tô aqui. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Um beijo e até semana que vem. Tchau!